Boa noite, turma da leitura compartilhada. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 13 do livro Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Hoje com o tema Abrindo as janelas da mente dos seus discípulos. Os discípulos também viviam sobre a paranoia de ser o número 1. Não muito tempo antes de Cristo dar-lhes essa profunda lição, eles disputavam para ver quem seria o maior entre eles. Marcos 9:34. Tiago e João, por intermédio da sua mãe, chegaram até a fazer um pedido ousado ao mestre, que um se sentasse à direita e o outro à esquerda, quando ele estivesse em seu reino, que inicialmente pensavam se tratar de um reino político. Marcos 10, 35, 38. Com seu gesto chocante, o mestre penetrou nas entranhas dos seus seres e os vacinou com exímia inteligência contra as raízes mais íntimas da competição predatória. Ao descer ao nível dos pés dos seus seguidores, ele golpeou profundamente o orgulho e a arrogância de cada um deles. Os pés são condutores da trajetória existencial. Cristo queria expressar que nessa sinuosa e turbulência trajetória da vida, os seres humanos deveriam lavar os pés um dos outros, ou seja, deveriam cooperar, ser tolerantes, perdoar, suportar, cuidar, proteger e servir uns aos outros. São lições profundas e dificílimas de serem aprendidas. Após lavar os pés dos discípulos, Cristo rompeu seu silêncio e começou a exteriorizar suas intenções. Não precisava falar muito, pois com seu gesto surpreendente já havia falado quase tudo. Fez críticas contundentes ao superficialismo, das relações sociais e políticas e declarou que, ao contrário do que pensavam, aquele que desejasse ser o maior entre eles teria de se fazer menor do que os outros, teria de aprender a servir. João 13, 1:17. Se ele, como mestre, se despojava da sua posição e os servia, eles que eram seus discípulos deveriam fazer o mesmo uns aos outros. A hierarquia proposta por Cristo era, na realidade, uma anti-hierarquia, uma apologia à tolerância, à solidariedade, às metas coletivas, à cooperação e à integração social. O maior é aquele que mais serve, que mais honra, que mais se preocupa com os outros. Em qualquer ambiente social, o maior recebe mais honra, mais privilégios, mais atenção do que o menor. Todos focalizam as pessoas proeminentes. A estética vale mais do que o conteúdo. O espirro intelectual de um grande político, de um empresário, de um artista famoso, de um chefe de departamento, de uma universidade, causa mais impacto do que os brilhantes pensamentos de uma pessoa sem expressão social. Porém, as características da escola de Cristo são ímpares, que chocam o mundo moderno. Chocam tanto o capitalismo como o socialismo. Qualquer pessoa, até mesmo cientistas, que tentar estudar a inteligência de Cristo, ficará intrigada e ao mesmo tempo encantada com os paradoxos que a cercam. Como é difícil, como é possível alguém que teve uma simples profissão de carpinteiro, que precisava entalhar madeira para sobreviver, ser colocado como autor da existência, como arquiteto do universo? O registro de João diz que, aspas, tudo foi feito nele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Como pode alguém dizer que tem o segredo da eternidade e se humilhar a ponto de lavar os pés de simples pecadores galileus que não tinham qualquer qualificação social ou intelectual? Como pode alguém que superava todo tipo de medo, que era tão corajoso e inteligente,
ter se permitido passar pelo caos indescritível da cruz, pela lenta desidratação, pela dor e pela exaustão física e psicológica gerada por ela. A história de Cristo é admirável, não é? Tema: o audacioso projeto transcendental. Não devemos pensar que Cristo estava produzindo um grupo de pessoas frágeis e despersonalizadas. Pelo contrário, ele, por meio dos seus princípios inteligentes e incomuns, estava transformando aquele grupo de incultos galileus nas mais finas estirpes de líderes. Líderes que não tivessem a necessidade de que o mundo gravitasse em torno deles, que se vacinassem contra a competição predatória e contra as raízes do individualismo. Líderes que tivessem mais prazer em servir do que em serem servidos, que aprendessem a se doar sem esperar a contrapartida do retorno, que estimulassem a inteligência um dos outros e abrissem as janelas do espírito humano. Líderes que não fossem controlados pela ditadura do preconceito, que fossem espertos e inclusivos. Líderes que soubessem se esvaziar, que se colocassem como aprendizes diante da vida e que se prevenissem contra a autossuficiência. Líderes que assumissem suas limitações, que enfrentassem seus medos, que encarassem seus problemas como um desafio. Líderes que fossem fiéis à sua consciência, que aprendessem a ser tolerantes e solidários. Líderes que fossem engenheiros de ideias, que soubessem trabalhar em equipe, que expandissem a arte de pensar e fossem coerentes. Líderes que trabalhassem com dignidade seus invernos existenciais e destilassem a sabedoria do caos, que vissem suas dores e dificuldades como uma oportunidade de serem transformados interiormente. Líderes que, acima de tudo, se amassem mutuamente, que tivessem uma emoção saturada de prazer e vivessem a vida com grande significado existencial. As palavras são pobres para retratar a complexidade e a ousadia sem precedentes tanto da inteligência como do propósito transcendental de Cristo. Os textos das suas biografias são claros. Ele não queria melhorar ou reformar o ser humano, mas produzir um novo ser humano. Não há uma equipe de recursos humanos, uma teoria educacional, uma teoria psicológica, uma escola de pensamento filosófico ou uma universidade que tenha a abrangência e a complexidade da escola da existência de Cristo. Ele tinha uma paixão indescritível pela espécie humana. Os professores desistem com facilidade dos seus alunos rebeldes. Os pais desanimam ante seus filhos problemáticos. Os executivos excluem funcionários que não se enquadram em sua filosofia de trabalho. Enfim, nos afastamos das pessoas que frustram nossas expectativas, que nos causam sofrimento. Porém, o comportamento de Cristo era diferente. As pessoas podiam negá-lo, como Pedro, traí-lo por 30 moedas de prata, como Judas, rejeitá-lo, feri-lo, desistir dele, e só se preocuparem com as próprias necessidades materiais e com a sua imagem social. Porém, ele nunca desistia, desprezava ou excluía ninguém. Seu amor era incondicional. Sua motivação para abrir as janelas da mente e do espírito humano era forte e sólida, e ia muito além da motivação proferida pelos conferencistas da área de recursos humanos da atualidade. Sua esperança na transformação do outro, independentemente de quem fosse, era arrebatadora e rompia com a lógica. Ele desejava colocar todo ser humano numa academia de inteligência, numa escola de sábios, de líderes. As complexas características da personalidade de Cristo evidenciam claramente que ela não poderia ser construída pela criatividade intelectual humana. A inteligência de Cristo ultrapassa os limites da nossa imaginação. O mundo para na comemoração de seu nascimento no final de dezembro, mas a maioria das pessoas não tem consciência de como ele foi uma pessoa magnífica e surpreendente.
Mesmo que Cristo não tivesse feito nenhum milagre, os seus gestos e pensamentos foram tão eloquentes e surpreendentes que ainda assim ele teria dividido a história. Depois que ele passou por essa sinuosa e turbulenta existência, a humanidade nunca mais foi a mesma. Se o mundo político, social e educacional tivesse vivido minimamente o que Cristo viveu e ensinou, nossas misérias teriam sido extirpadas e teríamos sido uma espécie mais feliz. Ai, gratidão, gratidão. Bom, turma da leitura compartilhada, finalizamos, tá? Análise da inteligência de Cristo, número 1. Esse livro é o número 1 de uma série, né? É uma coletânea. Então, os outros títulos da coleção, Análise da Inteligência de Cristo, são O Mestre da Sensibilidade. O segundo volume da coleção faz uma análise de como Jesus Cristo navegou nas águas da emoção e investiga por que, apesar de ter tido todos os motivos para ter depressão e ansiedade, foi um ser alegre, livre e seguro. Eu ainda não tenho esse livro, mas se eu encontrá-lo, provavelmente eu venho ler para vocês, tá bom? No terceiro livro da coleção, O Mestre da Vida, Augusto Cury nos apresenta as belíssimas lições de vida de Jesus, de vida que Jesus nos deu em toda a sua história, principalmente diante das dramáticas sessões de tortura e humilhação que ocorreram em seu julgamento. No quarto volume, O Mestre do Amor, conhecemos o amor incondicional de Jesus, que Jesus tinha pelo ser humano. Augusto Cury revela as reações e as profundas palavras proferidas pelo Mestre em seu leito de morte. O último livro da coleção, O Mestre Inesquecível, estuda a fantástica transformação da personalidade dos discípulos durante a caminhada com Jesus Cristo e como desenvolveram com excelência as inteligências espiritual, multifocal, emocional e interpessoal. Então eu finalizo aqui com vocês, né, essa leitura magnífica do autor Augusto Cury, médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor, pós-graduado em psicologia social, desenvolveu a teoria da inteligência multifocal sobre o funcionamento da mente e o processo de construção do pensamento. Seus livros já venderam mais de 10 milhões de exemplares no Brasil e em mais de 40 países, destacando-se entre eles A Ditadura da Beleza e A Revolução das Mulheres e O Futuro da Humanidade, publicados pela editora Arqueiro, e Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Nunca Desista de Seus Sonhos, Você é Insubstituível e a coleção Análise da Inteligência de Cristo pela editora Sextante. Cury também é o autor da Inteligência Multifocal, 12 Semanas para Mudar uma Vida e Superando o Cárcere da Emoção. Conferencista em congressos nacionais e internacionais, é também diretor da Academia de Inteligência, instituto que promove o treinamento de psicólogos, educadores e do público em geral. Para entrar em contato com a Academia de Inteligência, acesse o site www.academiadeinteligencia.com.br. Eu deixo aqui a minha gratidão ao Augusto Cury, esse escritor maravilhoso que eu estimo devido a toda a sua carreira. E falo para vocês, não fica me esperando não, tá? Vão atrás, procurem, peguem esses livros, leiam, que vai ser um embasamento muito grande para o coração de vocês. Nesse momento precisamos crescer. Chega de sermos espíritos infantis, crianças, e começar a amadurecer para um autoconhecimento mais profundo para fazer mudanças no mundo, tá bom? Gratidão e até a próxima. Quando bater no coração, eu estarei aqui com vocês novamente. Boa noite.